O que acontece com o nosso anjo da guarda depois de nossa morte é o que nós conversaremos hoje. Eu também mostrarei como enviar seu nome e suas intenções para um dos principais santuários de São Miguel no mundo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora, né? Atrair a ação e a presença dos santos anjos e afastar a influência do demônio é o objetivo, né, das nossas conversas de segunda a sexta, conhecer mais e saber mais como fazer isso. Eu queria dar desde já a boa notícia: todos os membros, né, do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos já podem incluir suas intenções para serem levadas no início de março num dos principais santuários de São Miguel no mundo. Faz parte daquela misteriosa Espada de São Miguel, é o santuário na Sacra di San Michele, no norte da Itália, ali perto de Turim, onde fica São João Bosco, né? Então, suas intenções serão levadas lá. Quem ainda não conhece, né, o nosso grupo, quem ainda não faz parte, você pode no mesmo link, você vai ver ali os benefícios, como fazer parte. Então, no primeiro link, na descrição deste vídeo. Eu recebi várias perguntas, comecei já a responder na sexta-feira passada, mas hoje eu queria colocar um pouco mais de atenção nessa pergunta: o que acontece com o nosso anjo da guarda depois que nós morremos? Existe uma parte que é muito clara o que acontece, porque está ligada à própria revelação, aos padres da igreja, à própria liturgia da Santa Igreja. Então nós vamos primeiro responder essa pergunta. Os anjos da guarda, para aqueles que vão para o céu, o que acontece? Depois nós veremos rapidamente o purgatório e rapidamente a questão do inferno. E para isso eu estou utilizando esse livro, O Catecismo dos Santos Anjos, e uma pesquisa em vários outros livros que eu fiz, né? Eu vou resumir um pouco a resposta. Eu aproveito também, já que estou aqui com ele, acaba de ser editado há poucas semanas, poucos meses, foi editado o livro A Milícia Angélica, Os Anjos no Panorama Atual da Igreja e do Mundo, compilação do Sr. Júlio Loredo de Isque, de acordo com a elaboração e a doutrina explicitada e explicada pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira. É a editora Petrus, Livraria Petrus, basta colocar no Google ali, Livraria Petrus. É um livro que eu altamente recomendo, A Milícia Angélica, nós conversaremos muito sobre ele. E tem o prefácio do principal especialista atualmente vivo sobre os Santos Anjos, o Monsenhor Renzo Lavatori, lá de Roma. Bom, então, o anjo da guarda tem conosco uma relação muito estreita. E a pergunta é: essa relação é limitada pela condição terrena, a ponto de toda a comunicação com ele ficar mais ou menos inútil depois que nós morrermos? Então, a resposta eu começo com algo que eu já comecei a mencionar na sexta-feira e depois vamos ver com mais profundidade. Não, o regime da visão, que sucede ao regime da fé, nós agora estamos no regime da fé. As verdades eternas nós não vemos diretamente. Nós temos que acreditar porque nós sabemos que Deus revelou. Então, isso que é a virtude da fé. E nós precisamos do mérito da fé para depois desfrutarmos das realidades eternas e sobrenaturais depois da morte. Mas então, depois da morte, já não é mais o regime da fé, mas o regime da visão. Eu verei essas verdades, e desfrutarei das maiores e eternas delícias no céu. Será o regime da visão. Eu verei a Deus face a face, as verdades eternas eu verei face a face, e não precisarei mais do véu, né, sagrado, mas o véu da fé. Eu preciso acreditar porque Deus revelou e não porque eu vejo. Então, quando eu passar do regime da fé para o regime da visão, que acontece com a morte, isso não destrói as relações de caridade estabelecidas na terra. Ao contrário, a caridade, que é o amor verdadeiro, que não terá fim, longe de abolir os laços de afeição terrena, lhes dará uma força e um desenvolvimento completamente novos. Aqueles que na terra, inclusive, conta para os nossos semelhantes, que nós amamos com um amor por amor de Deus, né? E aqueles que estão em estado de graça, que nós amamos na terra e que forem também para o céu, os laços de amor e de caridade serão muito maiores do que os aqui na terra. E aí vem outra pergunta: qual será a relação entre o anjo da guarda e o seu protegido? E quem explica isso é
a grande autoridade na matéria, Santo Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte, na Suma Teológica: todo homem, enquanto é viajante, recebe um anjo da guarda, nós sabemos. Mas quando chegar ao fim da viagem, não terá mais um anjo da guarda, mas terá o seu anjo reinando junto com ele lá em cima. Ou seja, ele apenas não será da guarda, porque eu não preciso mais de guarda, mas o mesmo anjo será correinante. Ele usa essa palavra. Ele será correinante. O anjo não tendo mais, e aqui é o Catecismo dos Anjos que explica, o anjo não tendo mais a função de proteger, desfrutará não só da visão beatífica, que é a visão de Deus face a face, que já possuía, mas também da doce companhia do ser humano, por quem tanto se esforçou. Os dois, então, terão uma conversa ininterrupta, na qual serão reveladas as reviravoltas da providência de Deus para os filhos dos homens. Nós não fazemos ideia da alegria que será o convívio com o anjo da guarda. Só isso já poderia praticamente encher o céu. A visão de Deus face a face, evidentemente, mas como um aspecto correlato, esse convívio com o anjo da guarda, né, já encheria, né, várias eternidades. Por quê? Porque nós já não teremos os defeitos que nós temos, e ele é o ser angélico mais parecido conosco. A missão dele, a natureza dele, Deus o criou e Deus me criou, e desde toda a eternidade ele sabia que aquele anjo protegeria aquele homem, guardaria aquele homem, ou aquela instituição, enfim. Qual é a base para essa declaração? Eu já estou vendo os protestantes entrarem no canal. Onde é que está na Bíblia? Bom, ela se baseia na doutrina do corpo místico de Cristo e seu corolário, a comunhão dos santos, que está em N citações da Sagrada Escritura. Eis o que diz São Francisco de Sales, doutor da Igreja, sobre esse assunto. Então, citação de São Francisco de Sales. Ó Deus, que consolação receberemos nessa conversa celestial que teremos uns com os outros. Lá, nossos bons anjos nos trarão mais alegria do que se pode dizer quando se derem a conhecer a nós e quando tão amorosamente nos representarem os cuidados que iriam tirar dos seios da bondade divina para nos atrair em busca dessas doçuras incomparáveis que desfrutaremos na ocasião. Ou seja, uma das coisas interessantes, eles nos mostrarão, e nós veremos com muito mais facilidade do que hoje se vê um vídeo, nós veremos todas as circunstâncias em que eles conseguiram da bondade de Deus, ou seja, atrair a bondade de Deus sobre nós naquela circunstância, naquela outra, os acidentes que eles evitaram, as quedas que eles, nas quais eles nos ajudaram, etc. O senhor não se lembra, dirão eles, da inspiração que lhe dei em tal momento? Lendo tal livro, ouvindo tal sermão ou olhando tal imagem? Uma inspiração que o levou a se converter a Nosso Senhor e foi o princípio de sua salvação eterna? Bom, e então São Francisco de Sales continua, mas eu pulo aqui. Então, sem dúvida, continua o Catecismo dos Anjos. No universo da glória e elevação de nossos laços de caridade, ultrapassará em beleza de sentimento tudo que a terra pode nos oferecer como termo de comparação. E assim, existem várias obras que tratam a esse respeito, mas eu paro por aqui para continuar a resposta. Mas e o que acontece às almas que vão para o purgatório e às almas que vão para o inferno? Bom, as almas que vão para o purgatório, eu fiz um vídeo só sobre isso, vou ver se coloco aqui no final deste vídeo para recomendar aqueles que não assistiram. Mas, rapidamente, é preciso lembrar que o purgatório é temporário. E depois do purgatório a pessoa vai para o céu e a mesma coisa que eu falei se aplica. Mas é evidente que o anjo no purgatório, ele, além das ajudas que eu já expliquei nesse vídeo que eu estou deixando no final, o anjo, ele na terra vai inspirar pessoas a rezarem por nós. Quanto mais devotos nós tivermos sido dele. Né? A gente vê porque essa é aquela regra misteriosa da providência por onde quanto mais nós pedimos, mais nós obtemos. Então, rapidamente é isso. Agora, e o que acontece quando o anjo da guarda é um anjo da guarda de uma pessoa que vai para o inferno? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, eu já expliquei isso aqui, eu já pesquisei muito e a resposta é menos direta e certa do que a questão do céu. Mas a melhor explicação que eu já encontrei dessa pergunta é a seguinte. Bom, por que Deus me criou? Por que Ele me deu um anjo da guarda? Em duas palavras, é porque
eu sou chamado a representar, a conhecer, amar e representar e servir a Deus de uma maneira única, que nenhuma outra criatura humana foi chamada. Né? Eu sou chamado a representar de uma maneira única um determinado aspecto de Deus. Bom, o meu anjo ele é chamado a representar o mesmo aspecto de outra maneira, né? Só que é muito semelhante à maneira que eu sou chamada, só que num grau maior. Só que na mesma linha. Então, imaginemos uma pessoa que é de uma paciência admirável. Ele é chamado a representar a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, por assim dizer, num determinado grau. O anjo daquela pessoa, o anjo da guarda, foi escolhido para aquela pessoa e criado para aquela pessoa, porque ele também é chamado a representar a paciência de Deus naquele grau, só que como anjo. Né? Nós como homens, ele como anjo. Bom, quando essa pessoa chamada a representar a paciência de Deus desta forma, ela não corresponde à vocação, ela morre em estado de inimizade com Deus e vai para o inferno, o anjo da guarda, ele certamente procura na terra tudo aquilo que deve representar a paciência de Deus e ele protege de uma maneira toda especial, de maneira a, por assim dizer, compensar aquela perda. Porque Deus é infinito e ele pode tudo. Ele não precisa de nós, mas ele quer aquela glória exterior dada a ele e aquele anjo ele vai ficar à espreita de todos que são chamados a representar especialmente a paciência, de maneira que esses brilhem mais para compensar aquela luz que não foi emitida, por assim dizer, para usar essa expressão, por aquele que foi para o inferno. Agora, o anjo, ele está na visão beatífica, ele vê a Deus face a face, e ele não fica, evidentemente, revoltado contra Deus, seria um absurdo pensar, quando tudo foi tentado pela alma, quando Deus Nosso Senhor deu todas as graças, mas a morte vem e sela a era da misericórdia, vem a era da justiça. E o próprio anjo da guarda, então, ele ama essa justiça de Deus e fica à espreita de render a Deus essa glória, de dar a Deus essa glória que aquela alma deixou de dar. Eu não sei se está claro esse conceito, embora são coisas que os teólogos discutem muito. Né? Cada um, enfim, traz alguma noção baseada em algum trecho da Sagrada Escritura ou em algum padre da igreja. A meu ver, essa é a explicação que eu achei que é mais assim, esclarecedora. Espero que lhes ajude e nos vemos amanhã para outras questões, se Deus quiser.